Olá, pessoal, tudo bem? Quero iniciar a apresentação agradecendo à organização do Congresso Conraras pelo convite e principalmente pela confiança em meu trabalho para conduzir esta reflexão com vocês. É uma honra participar de um congresso internacional que valoriza as doenças raras e promove ciência de qualidade. Para quem ainda não me conhece, sou Tereza Raquel Xavier Viana, biomédica, habilitada em pesquisa clínica, gerontologia biomédica e patologia clínica. Sou mestranda em ciências da saúde, tenho especialização nas áreas de neurociência, neurociência do comportamento, auditoria em saúde, administração hospitalar, cannabis medicinal e também atuo com pesquisa e prática clínica voltadas à avaliação neurofuncional e aos mecanismos biológicos envolvidos nas doenças neurodegenerativas. Hoje, quero apresentar uma proposta de olhar, compreender o Alzheimer não como uma condição isolada, mas sim inserido em um contexto mais amplo, onde diferentes doenças raras, mecanismos biológicos e expressões clínicas se cruzam. Nesta ocasião, abordarei Alzheimer e condições raras associadas, um olhar integrativo e atual. Inicio com uma reflexão. Quantos pacientes hoje recebem diagnóstico de Alzheimer sem ter essa condição? Hoje eu não vim falar só de Alzheimer. Eu vim falar de algo silencioso que acontece ali diariamente. A confusão entre Alzheimer e doenças raras com apresentação neurológica parecidas. E isso acontece porque os sintomas se parecem e muito. Há uma sobreposição aí de sintomas e é justamente aí que acontece toda essa confusão. E para isso, precisamos começar ampliando o nosso conceito sobre demência. Demência é uma síndrome clínica, isso significa que diferentes doenças podem levar a manifestações semelhantes, como, por exemplo, prejuízo de memória, linguagem, funções executivas, comportamento. A doença de Alzheimer é a demência mais frequente, mas não é a única. Muito importante destacar. E quando ampliamos esse olhar, percebemos que algumas condições raras compartilham manifestações e mecanismos muito parecidos com a doença de Alzheimer. Então, quando se fala em Alzheimer, quase todo mundo pensa e remete aí à memória. Mas na prática clínica, principalmente ali no início, no Alzheimer incipiente, no Alzheimer leve, ele não começa só pela memória. Ele começa muitas vezes por alterações comportamentais, apatia, aquela falta de interesse em realizar atividades rotineiras que antes realizava com prazer, né, não tem mais. A desorganização, pessoas que antes eram organizadas passam a ter essa desorganização aí no seu dia a dia, impactando diretamente na sua funcionalidade. Dificuldade de planejamento, lentificação cognitiva, e tudo isso já cria o primeiro problema, porque esse mesmo conjunto de sinais que aparece em várias doenças neurológicas também aparecem em doenças raras e também no Alzheimer. No meu trabalho com pacientes com Alzheimer, eu percebo o quanto esses sintomas eles são heterogêneos. Não existe um Alzheimer padrão. Diante disso, vem a importância do olhar integrativo desse aprofundamento. E o que era esse olhar integrativo? Um olhar integrativo significa considerar a clínica, a biologia, a genética, os biomarcadores, o contexto psicossocial e, principalmente, a individualidade do paciente como partes de um mesmo sistema, exatamente como mostra nessa imagem.
peças de quebra-cabeça que se juntam, se unem formando um todo. Não é substituir o diagnóstico, mas sim aprofundá-lo. Hoje, sabemos que o Alzheimer, ele envolve, né, vários processos, vários fatores. É uma doença sem cura multifatorial, envolvendo aí a neurodegeneração, a neuroinflamação, alterações vasculares e também disfunções sinápticas. E esses mesmos mecanismos, eles também estão presentes em diversas outras condições raras. Aqui podemos observar uma imagem clássica da doença de Alzheimer, que todos nós já vimos em algum momento. Do lado esquerdo, nós vemos um cérebro considerado normal. Já do lado direito, um cérebro com Alzheimer avançado, com aquele Alzheimer mais grave. E o que normalmente chama atenção nessas imagens é o afinamento do córtex, a atrofia do hipocampo, o aumento dos ventrículos e, no nível celular, as placas beta-amiloide e proteína tau. Essa imagem, gente, ela é real, ela é correta, mas ela representa um estágio mais avançado da doença de Alzheimer. O grande problema é que no início do quadro clínico dessa condição, essas alterações ainda não são tão evidentes em exames de imagem. E é exatamente nesse ponto que começa a confusão com as doenças raras e outras condições. Porque, veja bem, quando o paciente ainda não apresenta esse padrão estrutural tão claro, que poderíamos visualizar em imagens, né? O que nós temos não é uma imagem típica. Na realidade, nós temos um conjunto de sintomas. E esses sintomas, né, como alteração de memória, como mencionei anteriormente, mudanças de comportamento, dificuldade de linguagem, né, aquela dificuldade em se expressar, em falar o que pensa, em falar o que sente, né, em solicitar ajuda, perda funcional não é a perda funcional, na realidade, ela não é exclusiva da doença de Alzheimer, né? Então, quando eu coloco essa imagem, o Alzheimer e as interseções biológicas, eu não estou falando apenas de placa beta-amiloide e tal. Eu estou falando de processos biológicos que são compartilhados com várias doenças raras neurológicas. E hoje nós sabemos que, além dessas alterações estruturais e proteicas, muitos pacientes eles apresentam também alterações inflamatórias, imunológicas, metabólicas. E todos esses mecanismos, eles também aparecem em diversas doenças raras, ou seja, biologicamente, o cérebro em sofrimento, ele não responde sempre a uma única doença. Na prática clínica, isso nos mostra que só olhar para o rótulo Alzheimer é insuficiente. Por isso, a partir de agora, eu gostaria de mostrar para vocês como diferentes doenças raras conseguem reproduzir esse padrão clínico, né, que nós muitas vezes chamamos aí simplesmente de Alzheimer. Agora vamos conhecer algumas dessas condições. Condições raras associadas ou semelhantes ao Alzheimer. Aqui algumas doenças raras que frequentemente se confundem aí com a doença de Alzheimer. Quando falamos em doenças raras, não estamos falando de quadros exóticos, importante deixar isso claro, né? Que estamos falando de doenças que se apresentam como demência, alteração do comportamento, aquela perda funcional, confusão mental. Muitas vezes, o primeiro rótulo recebido por esses pacientes é um provável Alzheimer. Aqui algumas condições que eu separei para explorarmos juntos. Demência frontotemporal, demência com corpos de Lewy, CADASIL, Niemann-Pick tipo C, leucodistrofias do adulto, encefalites autoimunes, doenças metabólicas tardias e doenças genéticas neurodegenerativas. Falar um pouquinho da demência frontotemporal.
A demência frontotemporal, ela compartilha com o Alzheimer o declínio cognitivo, mas com predomínio aí de alterações comportamentais e de linguagem. É um excelente exemplo de como diferentes doenças podem se tornar, né, e se apresentar de forma semelhante, exigindo assim aquela avaliação mais cuidadosa, mais aprofundada. Demência com corpus de Lewy. Essa condição ela é caracterizada pelo acúmulo anormal de proteína no cérebro chamadas alfa-sinucleína. E esses acúmulos, eles formam estruturas conhecidas como os corpos de Lewy. Essas alterações afetam áreas responsáveis aí pela cognição, pela memória, movimento e também comportamento. E justamente por causa disso, né, pacientes podem apresentar tanto o declínio cognitivo semelhante ao Alzheimer, quanto também sintomas motores que lembram aí a doença de Parkinson, né? Reforçando aí a ideia de sobreposição entre condições. Esse perfil misto torna essa condição, né, demência com corpus de Lewy, especialmente de difícil diagnóstico, apenas com base ali nos sintomas clínicos. Por isso, a genética ela tem se tornado uma ferramenta fundamental para diferenciar e entender os mecanismos dessa condição. Agora vamos falar um pouquinho sobre arteriopatia cerebral autossômica dominante com infartos subcorticais e leucoencefalopatia, conhecida como CADASIL. Essa condição, ela é uma doença genética rara e progressiva, causada por mutações no gene NOTCH3. Caracteriza-se aí pelo espessamento de pequenos vasos sanguíneos, bloqueando aí o fluxo sanguíneo cerebral e resultando em AVCs isquêmicos, enxaquecas, demência vascular, distúrbios psiquiátricos também. Com início comum aí entre os 30 e 50 anos. Na imagem, podemos observar uma ressonância magnética mostrando hiperintensidades envolvendo, né, os polos temporais em um paciente com CADASIL. A doença de Niemann-Pick tipo C. Essa condição também é um distúrbio genético raro, autossômico, recessivo e progressivo de armazenamento lisossômico. Acomete, né, os lisossomos. Ela é causada por mutações nos genes NPC1 ou o gene NPC2, levando ao acúmulo de colesterol e lipídios nas células, causando disfunção orgânica, visceral e neurológica grave. É uma condição que não tem cura. O tratamento ele é focado ali no manejo dos sintomas. E agora, se aprofundando um pouquinho na genética, né, no contexto da genética, se ambos os pais eles forem heterozigotos para uma variante patogênica relacionada a Niemann-Pick tipo C, cada irmão de um indivíduo afetado, ele tem ali na concepção 25% de chance de ser afetado, 50% de chance de ser heterozigoto e 25% de chance de não herdar nenhuma das variantes patogênicas familiares. Então, os heterozigotos, eles podem manifestar anormalidades clínicas e bioquímicas também. E uma vez identificadas as variantes patogênicas causadoras da Niemann-Pick tipo C, se for identificada em um membro ali da família, é possível sim realizar testes de heterozigose em parentes de risco e testes genéticos pré-natais. Na imagem que visualizamos à esquerda, né, vemos uma célula normal. A molécula de colesterol ela se liga à proteína NPC2, que por sua vez a transporta para a proteína NPC1,
responsável por transportar todo o colesterol para fora do lisossomo, em direção aí ao citoplasma. Na doença de Niemann-Pick tipo C, acontece o que é mostrado à direita, né? O acúmulo de colesterol e lipídios, né? Dentro do lisossomo, quer dizer, todo esse acúmulo vai causar todos os sintomas, né? Disfunções neurológicas graves por conta desse acúmulo, né? Dessa disfunção aí relacionada ao gene. Leucodistrofias do adulto. São doenças que danificam a mielina, né? A bainha protetora ali dos nervos, dos axônios, dos neurônios, impedindo a comunicação adequada entre cérebro e corpo, levando assim a um declínio neurológico gradual. Algumas leucodistrofias, tradicionalmente aí associadas à infância, elas podem surgir tardiamente com alterações cognitivas e também comportamentais, exigindo aí uma investigação mais especializada. Na imagem, observamos sulcos proeminentes e uma dilatação dos ventrículos, resultado da perda neuronal por conta, né, dessa disfunção da bainha de mielina. Também, além da imagem, né, os sintomas são bem característicos aí de várias doenças neurodegenerativas. Alguns dos sintomas da leucodistrofia do adulto. Problemas cognitivos, né, afetando aí a memória, o raciocínio, a atenção, isso a gente vê bastante no Alzheimer, problemas de coordenação e equilíbrio, fraqueza muscular, rigidez, espasticidade e também aquela dificuldade para andar, que também podemos relacionar aí à doença de Parkinson, dificuldades de fala e deglutição, disfunções autonômicas aí acometendo o controle da bexiga, intestino, temperatura, pressão, alterações sensoriais, né, acometendo aí a audição, o tato, a visão, problemas emocionais e também comportamentais. Então vejam como esses sintomas eles são parecidos, né, e característicos de enormes, né, diversas condições que realmente dá para confundir, dá para fazer uma confusão, né, devido a essa convergência de mecanismos biológicos. O que chama a atenção é que muitas dessas doenças, né, compartilham esses mesmos mecanismos, como a neuroinflamação, a disfunção mitocondrial, o estresse oxidativo e também alterações vasculares. E tudo isso reforça a necessidade daquele olhar integrativo, né? Um olhar mais sistêmico e menos fragmentado. E aí dá para pensar onde será que isso vai impactar, né? Vai impactar em muito, né? Muda a conduta, né? Muda totalmente a conduta. Muda também aí o aconselhamento genético. Muda o acesso a terapias. Muda, inclusive, o tipo de pesquisa clínica que esse paciente poderia participar, por exemplo. Eu trabalho exatamente na interface entre inflamação, biomarcadores e neurociência. E quando nós não olhamos o sangue, citocinas, marcadores imunológicos e genética, nós deixamos de ver pistas extremamente importantes, né? Agora falar um pouquinho dos biomarcadores, aproximando aí o diagnóstico de precisão, né? A ciência ela tem avançado, né, numa velocidade exponencial. O avanço dos biomarcadores sanguíneos, da neuroimagem avançada e também dos testes genéticos tem permitido uma compreensão mais refinada dessas condições, aproximando-nos aí da medicina de precisão em neurociência. Um avanço muito grande, né? Agora, nesse slide,
Eu quero chamar atenção para essa imagem, eu gosto muito desse slide, acho muito didático, e vou tentar explicar de uma maneira de fácil compreensão para a gente entender, né, a importância da neuroinflamação em diversas outras condições. A neuroinflamação, ela surge como um eixo, né, comum entre diversas doenças neurodegenerativas, tanto frequentes quanto as raras. E isso abre possibilidades de não apenas diagnósticas, né, mas também terapêuticas. Esse slide, como eu falei que eu gosto muito, ele é muito importante porque ele resume uma mudança de visão sobre o Alzheimer e também sobre várias doenças neurológicas. Hoje, nós não olhamos mais essas doenças só como problemas de neurônios que morrem, né? Nós olhamos como doenças em que o processo inflamatório do cérebro tem uma parte central, que é a neuroinflamação. Agora vamos entender um pouco essa figura passo a passo. Aqui nós temos um cérebro e dentro dele estão representados vários pontos de inflamação. Visualizamos processo patológico cortical, processo inflamatório intrínseco do sistema nervoso central, visualizamos lesão aguda, lesão crônica ativa, infiltração por células periféricas do sistema imunitário. Também essa infiltração, né, atravessando aí a barreira hematoencefálica e tudo isso gerando uma neuroinflamação difusa. Essas células, por exemplo, em formato de estrela que aparecem espalhadas aí na cor laranja, são células de defesa do próprio cérebro, são as micróglias ou microglias. Elas existem para proteger o nosso sistema nervoso. Agora, o problema, gente, não é existir a inflamação. O problema é quando essa inflamação se torna persistente e crônica. Então, essa região central na imagem, ela representa o processo inflamatório que acontece dentro do próprio sistema nervoso central. Ou seja, o próprio cérebro, ele entra em um estado de ativação imunológica contínua. E quando isso acontece, o ambiente do cérebro, ele deixa de ser aquele ambiente saudável, né, para o funcionamento dos neurônios. Aqui na figura mostra algo muito importante, a lesão crônica ativa. Isso significa que não é uma inflamação passageira como uma infecção comum. É um processo que se mantém aí ao longo do tempo, crônico. E esse processo ele vai aos poucos prejudicando as conexões entre os neurônios. Essa parte ela mostra também a perda sináptica, né? A sinapse é aquela comunicação ali entre os neurônios. Então, antes mesmo de uma grande morte celular, o que começa a acontecer é uma falha de comunicação no cérebro, e isso clinicamente aparece como alteração de memória, de comportamento, de linguagem, de funções executivas, que nós, né, mencionamos anteriormente, que foi mencionado anteriormente. Agora, vamos visualizar a parte inferior, onde aparece a barreira hematoencefálica e as células vindo da periferia. Pessoal, esse detalhe aqui, ele é fundamental para a mensagem que eu quero passar para vocês. A imagem, ela mostra que células do sistema imunológico que estão no sangue conseguem influenciar o que acontece dentro do cérebro. Ou seja, existe uma comunicação aí direta entre o sistema imunológico periférico e o sistema nervoso central. Essa barreira, que nós chamamos, né, de barreira hematoencefálica, ela não é uma parede completamente fechada, né, lacrada. Em situações de inflamação sistêmica, de envelhecimento e também de doenças neurológicas, essa barreira ela pode se tornar permeável, né, abrindo espaços, né, e facilitando a passagem de substâncias, moléculas que não eram para passar.
E é exatamente aqui que entram muitas doenças raras neurológicas. Várias delas têm como mecanismo central, né, de todo o processo aí, autoimune, inflamatório ou até mesmo imunomediados. E esses mesmos mecanismos também estão presentes em uma parcela importante de pacientes com a doença de Alzheimer. Por isso eu chamo a atenção, né, para esse slide e por isso que eu coloquei o título de neuroinflamação como eixo integrador, porque a inflamação ela passa a ser um ponto de convergência entre doenças diferentes que clinicamente se parecem, como aquele slide anterior que mencionei, né, sobre a convergência de mecanismos biológicos. E acrescentando, né, na prática, isso significa que doenças diferentes podem produzir sintomas muito parecidos, né? Justamente porque compartilham esse mesmo ambiente inflamatório central. E isso também abre uma oportunidade aí muito importante, né, para a ciência, porque, veja bem, se existe aí uma participação periférica, imunológica e também inflamatória, nós conseguimos acessar parte dessas informações por meio de biomarcadores aí no sangue. Ou seja, quando nós investigamos citocinas, marcadores inflamatórios, perfis imunológicos, nós não estamos olhando só para o corpo, nós estamos olhando indiretamente para quem? Para o cérebro. Então, a partir dessa compreensão, acho que fica mais fácil entendermos por que tantas doenças raras conseguem aí mimetizar um quadro aí semelhante à doença de Alzheimer. E por que esse olhar importa na prática clínica, né? Qual a importância desse olhar mais aprofundado, integrativo, esse olhar diferenciado? Quando ampliamos o olhar, nós conseguimos compreender melhor o paciente na sua totalidade, né? Reconhecer padrões atípicos, orientar as famílias, né, com mais clareza e, em alguns casos, até direcionar em investigações mais específicas. E eu retomo aquela pergunta inicial: quantos pacientes hoje recebem diagnóstico de Alzheimer sem ter a doença de Alzheimer? Talvez nós ainda não saibamos esse número, mas sabemos uma coisa muito importante, né? Enquanto nós não ampliarmos o olhar para a sobreposição entre Alzheimer e doenças raras, nós continuaremos tratando que rótulos e não pessoas. E é exatamente nesse ponto que a pesquisa clínica e a neurociência elas se encontram. Mais do que precisão diagnóstica, gente, esse olhar integrativo, ele representa ali um acolhimento, né? Uma escuta qualificada e um cuidado individualizado. Cada paciente, ele tem uma história única. E nossa abordagem, né, como profissionais de saúde, precisa respeitar essa singularidade, essa individualidade. O futuro, ele aponta para uma neurociência mais integrada, mais personalizada e mais humana, onde o diagnóstico, biomarcadores, genética e cuidado, todos eles caminham juntos, né? É uma integração aí entre a ciência, a clínica e a humanidade. Então é isso, falar de Alzheimer dentro do contexto das condições raras associadas não significa complicar o diagnóstico, mas sim enriquecê-lo, né? É reconhecer a complexidade do cérebro humano e a necessidade de abordagens cada vez mais integradas. Mais uma vez, eu agradeço
organização do Congresso Conraras, pelo convite, pela confiança. Eventos como este fortalecem o diálogo científico e ampliam a visibilidade das doenças raras. Aqui segue o meu Instagram, lá tem todos os meus contatos. Muito obrigada pela atenção e pela escuta.